Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa vem conversar com a gente, momento esperado, todo mundo esperando. Vamos ver o que ela vai falar, vamos ver se ela vai dar uma notícia boa, vamos ver se ela vai fazer um alerta para nós. E aí, Juliana, o que tem para hoje? O que tem de rango para hoje? Tem no cardápio. A gente está aqui falando de sextou, já imaginando o que a gente vai fazer fim de semana aqui no estúdio, né? Para a gente poder comemorar um pouquinho aí, né, a vida diante aí de tanta dificuldade que a gente vem conversando, né, ao longo dos dias aí. A gente tem os números da economia hoje reforçando esse processo de recuperação, de melhora da economia. O Banco Central divulgou um dado hoje, né, que mede a atividade econômica, mostrando um crescimento em junho, na comparação com maio, 1,14%, e um crescimento aqui bem pequeno no segundo trimestre desse ano, de 0,12%. O que a gente consegue ver, então, aí para fechar a semana dentro desses indicadores, né? Esse número do Banco Central, ele traz como se fosse um resumo mais simples do PIB brasileiro, que é um dado mais amplo, que traz muito mais informações e o IBGE demora mais a divulgar. Então, a gente tem esse dado do Banco Central como uma espécie de antecipação do clima, né, da temperatura da nossa economia. E o que a gente consegue perceber aqui é que, sim, está havendo uma melhora. O setor de serviços, que a gente conversou aqui ontem, depois de sofrer muito na pandemia, começa a reagir. Isso é importante, porque é o setor que mais pesa no nosso PIB, que mais gera emprego e é o que mais emprega principalmente a população de baixa renda. Então, com o avanço da vacinação, a gente vê o funcionamento maior agora de academia de ginástica, salão de beleza, turismo, bares e restaurantes, serviços de limpeza nas empresas também, né? Muita gente que estava trabalhando de casa vai voltando. Então, é importante essa informação de melhora do setor de serviços. Agora, claro que a gente está comparando, né, com uma situação ainda de grande dificuldade, um desemprego ainda recorde, mas a gente tentando aqui olhar pelo menos essa luz no fim do túnel, que é os números que vão, né, mostrando um pouco de melhora. Os dados do comércio também que a gente deu essa semana também aparecem aqui dentro dos números do Banco Central, onde a gente também tem uma tendência de recuperação, embora o dado de junho tenha mostrado recuo, a gente continua tendo uma tendência de recuperação. Agora, uma coisa interessante, estava conversando com o economista Carlos Caval, que foi secretário do Tesouro, e ele me falou que já havia essa expectativa de que, como a gente ficou muito tempo impedido de consumir serviço, de ir ao cinema, né, e tal, de sair para consumir serviços pela questão da pandemia, as pessoas aos poucos agora no segundo semestre, conforme a gente for tendo uma situação mais segura sanitária, a tendência é que as pessoas comecem a gastar mais com serviço e menos com consumo de produtos. Então, a gente vai ter uma aceleração maior desses serviços e um crescimento menor de consumo de indústria e de varejo também. E agora, sabe que eu fico preocupado, né? Uma coisa que eu estou ouvindo cada vez mais, conversei com o Caval e agora eu recebi uma análise também. Todo final da semana, assim, a gente começa a receber também o balanço dos economistas, né? Também esse balanção que a gente está fazendo aqui da semana. O Sérgio Vale, que é da consultoria MB Associados, falou a mesma coisa que eu ouvi ontem do Carlos Caval, que eles estão dizendo que a gente realmente está tendo um crescimento até mais forte esse ano do que se previa. A gente imaginava que poderia ter até recessão no começo do ano com a segunda onda da Covid e não teve. As pessoas, enfim, se adaptaram, o agronegócio foi bem, a gente acabou tendo um crescimento mais rápido da economia do que a gente previa. Então, a gente tem esse lado positivo. Agora, o que me preocupa é que as projeções para o ano que vem estão diminuindo. Ou seja, a gente tem, né, essa arrancada aqui agora mais rápida, mas não se sustentando no ano que vem. O Sérgio Vale traz aqui uma conta que para o ano que vem a gente, ao invés de crescer 1,8%, que já era muito baixo, vai crescer 1,4%. E aí o que todos estão dizendo é que a gente está contratando um crescimento baixo para o ano que vem, diante dessas incertezas com as contas públicas,
com incertezas institucionais, com muitos ruídos políticos. Então, essa instabilidade política e de gasto público, que realmente aumentou o risco fiscal para todo mundo que eu pergunto, a gente tem uma pressão muito grande por gasto, né? Se fala em calote, inclusive, daquela questão dos precatórios, sim. Pessoas que são especialistas nessa área de finanças públicas. O Caval foi secretário do Tesouro, né? Eu perguntei para ele, podemos falar em calote, em pedalada, né? Há um descumprimento de regras fiscais, sim. Então, isso está colocando lenha no dólar, está dificultando a inflação. A gente tem agora há pouco o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, inclusive falando sobre a importância de ter disciplina fiscal para que ele possa fazer o trabalho dele de puxar a inflação para baixo, porque senão fica difícil, né? Agora, Juliana, quando você faz esse panorama, a pergunta que vem para mim é o seguinte, somando o crescimento desse ano com o crescimento do ano que vem, a gente vai chegar no final do ano que vem com, com uma redução no número de desempregados, ou a soma desses crescimentos vai deixar a gente no final do ano que vem numa situação não muito diferente do que a gente tem hoje em relação a emprego e renda, né, que são as duas questões que mais interessam para quem está nos ouvindo. É um crescimento medíocre, né, Oineg? Para a gente poder gerar emprego para valer no Brasil, a gente precisa ter esse ritmo de crescimento que a gente tem hoje. A previsão é crescimento de mais de 5% esse ano, depois a gente volta a crescer 1 e pouco no ano que vem, que era o ritmo que a gente já vinha antes da pandemia. A economia brasileira vem colecionando números medíocres de crescimento. A gente já não tinha um desemprego baixo antes da pandemia. Então, a gente tem uma dificuldade grande de impulsionar o crescimento no Brasil, que é o que realmente gera emprego para valer. Está tendo melhora de mercado de trabalho? Tá, a gente está falando aí, setor de serviço voltando a funcionar, mas é muito pouco, né? Se você imaginar, primeiro que tem noção do tamanho da dívida que esses pequenos empresários, quem está ouvindo a gente, que pegou empréstimo para não fechar durante a pandemia, que não voltou a vender o que vendia antes da pandemia, é um desespero, né? Então a gente tem uma situação de melhora, se a gente comparar com aquela terra arrasada do ano passado, né? Mas ainda muito pouco, né, para poder colocar para dentro a quantidade de gente que perdeu emprego. Então, é um processo que aos pouquinhos vai melhorando, mas a gente precisava, para as pessoas sentirem para valer, né, ter uma melhora, né, mais forte, porque o pessoal está conseguindo emprego basicamente informal agora, que é o que está puxando assim, os números do mercado de trabalho, a renda muito baixa, ou seja, a pessoa que consegue trabalhar, ela ganha muito menos do que ela ganhava antes da pandemia, e muita gente endividada, né? E a inflação, né, que a gente tem falado, né, que não para de subir. Então a gente tem uma dificuldade de renda, né? Até é difícil a gente falar, tá melhorando, o sujeito tá assim, caramba, melhorando aonde, né? Porque é isso, tá melhor do que tava, mas tá bom? Não tá bom. E me preocupa muito, assim, ver que nas análises econômicas, cada vez mais, essas ameaças à democracia, a gente perdendo tempo com discussões de voto impresso, né, com desfile de tanque, enquanto as pessoas estão passando necessidade. A gente está vivendo um momento político, hoje é muito triste, né, Oineg, a gente imaginar, né, Débora, Pablo, que a gente precisava estar com todas as energias da política hoje focadas para a reconstrução desse tsunami, né, que a gente sofreu nas nossas vidas, né, e impactos de saúde que muita gente ainda está vivendo, né, tantos traumas de perdas familiares, de amigos, de quebra de empresa, de desemprego, e a gente fica vendo essa perda de energia na política, né, então eu acho que é importante a gente colocar pressão aí para não aceitar aumento de fundo eleitoral, por exemplo, enquanto a gente tem 15 milhões de brasileiros sem emprego. A gente precisa qualquer dinheiro que sobre colocar para aumentar a proteção social, para aumentar a Bolsa Família, né? A gente precisa ficar em cima disso, porque eles estão empurrando da população goela abaixo um monte de gasto desnecessário, né? Pedalada, tudo, não estão nem aí, né? Tá havendo uma irresponsabilidade muito grande da política com a economia. É isso aí, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente. Sim, senhora. Antes da gente se despedir, posso só fazer uma perguntinha, aproveitar a Ju aqui conosco? Mas evidente. Até porque a gente tá com tempo hoje, né? Que milagre, né? Que milagre, né? Só porque é sexta-feira, né? Mas tem um dado importante que a gente citou, o Oineg falou aqui, eu, Pablo, a gente falou na abertura do Band News no meio do dia,
sobre o Open Banking, a segunda fase que começa a valer. Mais uma fase, né, que começa a valer nessa sexta-feira. É só para você explicar para os nossos ouvintes o que isso significa, esse compartilhamento de dados dos clientes entre diferentes instituições. Isso é muito importante. O lado Débora. bom, o lado ruim, o que começa a valer a partir de hoje para as próximas semanas? Eu acho muito importante a gente poder falar bastante sobre esse assunto, porque eu cubro economia há mais de 20 anos e nunca vi realmente um avanço em termos de competição bancária. Então, o Open Banking permite que a gente, a partir de hoje, como é que se fala? A gente possa fazer com que qualquer instituição financeira tenha acesso às nossas informações, porque era monopólio do banco que a gente tinha, que a gente tem conta há anos. Aí, se você quer mudar de banco, o outro banco não sabe nada de você. Então, como é que ele vai te oferecer condições de crédito se ele não sabe se você é um bom pagador, qual é o seu perfil? Então, é muito importante nesse momento que a gente tem aumento de fintech, principalmente, né? Que a gente consiga chegar na fintech e falar assim, olha, eu estou precisando de crédito, a gente está falando aí de dificuldade econômica, né? Aí o meu bancão lá tradicional sempre vai me cobrar aquele juro altão que eu estou acostumada a pegar tudo ali naquele banco que é mais rápido, mais prático, mas não. Você entra na internet, daí é rápido, você a partir de hoje o banco pode perguntar para você, eu posso pegar suas informações? Informação é essas informações de extrato, transferências, crédito, aí você fala, pode. E aí aquele bancão não vai ser mais o único que vai ter informações sobre o seu histórico. Isso é muito importante para poder haver competição bancária. E esse cara que é novo vai ter acesso, sei lá, dos seus últimos 15 anos. E ele vai poder te oferecer um crédito menor. E você vai chegar pro seu banco e falar assim, o outro banco lá, né, tá me cobrando metade desse juro aqui que você tá me cobrando. Então, gente, isso é muito importante, assim, é uma revolução. Tem essa questão da segurança, né, de informações e tal, mas primeiro a gente que autoriza, a gente tem que clicar, eles mandam as informações são trocadas entre bancos, né, dentro do sistema financeiro, não é na internet aberta, então tem a mesma segurança, segundo o Banco Central do sistema financeiro. Então acho que a gente tem que fazer o nosso papel agora, né, não se acostumar em, preciso entrar no cheque especial, vou tentar pegar esse dinheiro no crédito pessoal que tem um juro menor, lá com aquela fintech, né, ou com outro banco ali que fica na esquina da minha casa, entendeu? Eu não vou ligar para o meu gerente que já está acostumado a me cobrar os tubos, né? E não, entendeu? Vamos fazer nosso papel. Realmente é um instrumento importante, viu? Tomara que a concorrência funcione e esse juro baixo. A gente está precisando, né, Débora? Fica na torcida, né? Muito bem. É isso aí, agora sim. Agora você está dispensada. Bom fim de semana, Ju. Obrigado, Sextou. Juliana. Obrigada. Um beijo, bom Até fim segunda. de...